E depois da tabuada de múltiplos, a galera arregaçou as mangas aí, botou pra trabalhar, né? E aí, como foi? Já tentaram fazer em menos tempo? Eu acredito que sim. E aí, com certeza, toda vez que você faz em menos tempo, rende mais, e aí você vai batendo o seu próprio recorde. Legal. A melhor parte, né? Bater o próprio recorde. E falando de sequência, aqui é o nosso Fibonacci aplicado à natureza, né? A nossa espiral de Fibonacci, porque ele foi quem descobriu essa maravilha, né? A matemática aplicada aí a muitos fenômenos da natureza. Então vamos lá, na aula 59.2, olha lá o que a gente estudou, vamos relembrar. Sequências numéricas na sua primeira parte. Deixa eu pegar a canetinha. Paraná. Beleza, na primeira parte, então, a gente viu alguns tópicos. Por exemplo... Sequência, conjunto onde os elementos aparecem em uma determinada ordem pré-definida. Nessa sequência, o primeiro termo vai ser chamado de A1. E assim, sucessivamente, A1, A2, A3. O segundo dia 2, o terceiro dia 3, o quarto dia 4, né? E o último, quando a gente não sabe, aquele termo, o enésimo termo, é chamado de AN. Temos dois tipos de sequência, tem aquela finita e tem a infinita. Na finita, claro, o nome já diz, temos um fim, né? Terminado aí um determinado termo, que a gente ainda desconhece. Na infinita, as nossas... A finalização que não finaliza, são 3 pontinhos aí, né? O nosso termo enésimo, ele pode ficar no meio aí, porque a gente tem vários elementos nessa sequência, certo? Isso. E na sequência nós teremos uma determinação dada por uma lei de formação, que pode ser dada no problema ou que pode ser pedida que eu observe o que está acontecendo na sequência. Está aumentando 2, está diminuindo 1, está dobrando, está triplicando. Isso vai acontecer, eu posso perceber isso logicamente ou posso ter uma fórmula, uma lei de formação que vai determinar esses elementos. E aí a gente tem um mapa mental aqui que ajuda a nos dizer algumas coisas, né? A sequência também é chamada de sucessão, olha que legal, né? O que é? Na matemática é uma sucessão numérica, né? É um agrupamento de números que de forma ordenada são agrupados, né? Na ordem, como se fossem em um conjunto, por exemplo. Aqui a gente fala do último termo da sequência, que ele é chamado de enésimo, né? Olha o sendo representado dele. Nesse caso aqui como AN, certo? Certinho. Aqui fala dessa lei de formação, ou também chamado termo geral. É utilizado para calcular qualquer termo de uma sequência qualquer, expressa dessa forma. Aqui a gente tem um exemplo, né? 2 vezes n ao quadrado menos 1. A parte de recorrência a gente não vai trabalhar com vocês. E aqui fez uma classificação, né? A finita e a infinita. Olha que legal. Elas podem ser classificadas dessas duas formas. Beleza. Mas aí, né, nós não vamos trabalhar recorrência. Mas também uma sequência bem prática, não é? Se o aluno perceber que na sequência ele vai dar a lei de formação e vai dar somente o conjunto que está trabalhando, os números naturais, exclui o zero, deixa o zero, é uma lei de formação, uma regra. Eu tenho uma sequência. Na recorrência, foi aquilo que Fibonacci percebeu, que um elemento depende do outro. Então, só consigo encontrar o da frente se eu souber o de trás. Então, ele fica preso. Na nossa sequência, na lei de formação, nós encontramos o sexto, né, o sexto termo da sequência. Poderíamos encontrar o 10º, sem precisar saber quem é o 9º. Na recorrência não dá. Por quê? Para achar, né, que é de Fibonacci lá, 1, aí 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Eu só consigo achar o da frente se eu souber os 2 de trás. Na sequência numérica, não. Pois é. É só esse detalhezinho. Mas a gente tranquilo. Optou por não trabalhar porque a gente está mais na pegada das sequências aqui, porque a gente vai lá para as progressões muito em breve, tá certo? Já. Então agora é com vocês. Vamos às atividades de sala, produzir mais um pouquinho, botar a mão na massa e daqui a pouco a gente volta corrigindo, tá certo? E continue nos assistindo, porque é hora de correção. E eles falaram assim, nossa, tava demorando chegar um assunto gostoso desse, hein? Porque de função eles ficaram ali, né? Vamos lá, vamos dizer assim, já um pouco, né? Encher um pouquinho o balde aí de tanta função.
Máquina de calcular. Aqui, na verdade, a sequência vai ser uma máquina de calcular, só achando os termos na ordem. Né? Quando eles ficarem sabendo que as progressões podem ser interpretadas como funções, aí eles vão dizer, poxa, mas não era para guardar essa função só na memória, vamos ver a função. Na memória, mas você vai usar. Guarda na memória porque vai usar. Vamos então às atividades de sala, vamos tirar as dúvidas, vem com a gente. Na questão de número 1, que pede? Determine os 5 próximos números da sequência. Observa que ele só me forneceu a sequência. Aí vai falar, mas vocês não disseram que ia dar a equaçãozinha lá, a fórmula? Mas aí quando for para começar do zero. Do zero. Aqui já tem umas partes da sequência. Aqui a gente consegue perceber o que está acontecendo. De maneira lógica, você já sabe então, o que está acontecendo. Começou com 0, aí depois foi para 5, 10. Então a gente percebe que aqui está indo de 5 em 5. Então os próximos 5 elementos aqui não é difícil de descobrir, né? Então vamos lá. 20 mais 5? 25. 25 mais 5? 30. 30 mais 5? 35. 35 mais 5? 40. 40 mais 5? 45. Podemos finalizar ela assim, porque só está pedindo 5 próximos, e poderíamos também colocar aí as reticências, se você acha melhor, tá? Então, apenas o raciocínio lógico. Você viu o procedimento que estava acontecendo aqui? Estava sempre somando 5, né? Soma 5, soma 5, soma 5 e tudo mais. E assim a gente chega aos demais termos dessa sequência, tá? Beleza? Questão de número 2, vamos lá. Na número 2 já pergunta um pouquinho diferente. Olha só. Escreva por extenso parte da sequência definida pela fórmula, pela lei de formação, n² mais 1, com n pertencente aos números naturais. Aí olha a indicação, use os primeiros 8 números naturais. Então vamos começar pelo nosso o A1? Isso. Vamos começar no 1? Vamos excluir o 0? Vamos deixar o 0 de então, fora. Então, os naturais excluídos o 0, tá? Para o A1 já ficar sendo o primeiro termo com beleza. N1. Então, agora eu tenho um elemento ao quadrado mais 1, né? Isso eu máquina vou de fazer calcular. isso no A1, no A2, eu vou fazer isso no A3, eu vou fazer isso no A4, eu vou fazer isso no A5, certo? Certo. Eu vou fazer isso no A6, e eu vou fazer isso no A7, e eu vou fazer isso no A8. Ele quer os 8 primeiros termos, certo? Então eu vou substituir aqui por quem? Pelo meu N aqui, pelo Nzinho, né? Então o meu N1, meu N2, o meu N3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos lá, 1 ao quadrado. 1. Mais 1? 2. 2. 2 ao quadrado? 4. Mais 1? 5. 3 ao quadrado? 9. Mais 1? 10. Beleza, já estamos colocando a resposta, tá? 4 ao quadrado? 16. Mais 1? 17. 5 ao quadrado? 25. Mais 1? 26. 6 ao quadrado? 36. Mais 1? 37. 7 ao quadrado? 49. Mais 1? 50. 50, muito bem. 8 ao quadrado? 64. Mais 1? 65. Então é praticamente os quadrados perfeitos mais 1, né? Mais 1. Mais 1. Então a nossa, escrever por extenso aqui é a parte da sequência. Então vamos lá. 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50 e 65. Beleza, beleza. Muito Beleza. fácil, muito simples. Era só substituir aqui pelos primeiros 8 números naturais, a gente excluiu o 0, tá? Então preste atenção que o nosso A1 já foi o 1, tá bom? Isso. E aí teve um que falou assim, professor, mas eu fiz com 0, tem problema? Sem problema nenhum. Aí você vai chegar até o 50 só, né? Isso. Se fez com 0, ficar... o primeiro elemento vai ser o 0 e depois você vai chegar até o 50. Ah, então quer dizer que se ele começou pelo 0, tá tudo igual, só mudou o último termo. E o primeiro. E o primeiro. Né? Ficou 0 como primeiro, 50 como último. Então vale também. Perfeito. Valeu, valeu. Tá certo? Vamos na questão de número 3 agora? Determine a soma dos 2 próximos termos da sequência com ordem lógica. E aí podemos perceber qual é a lógica dessa sequência. Será que eles conseguiram descobrir o que está acontecendo? Não sei. Por exemplo,
O dobro de 2? 4. O dobro de 4? 8. 8. E aqui, o dobro de 6? 12. 12. O dobro de 12? 24. Ah, então eu estou trabalhando com o dobrando o número 6, o número 2, e na sequência dobrando o número 6. 6. Então essa é a lógica, né? Então dobra. Primeiro agora eu tenho que dobrar o número 8. Então aqui vai ficar o 16. Na sequência, aqui eu tenho que dobrar o 24. 48. Então, os dois elementos finais aí da minha sequência é 16 e 48. Só que ele ainda quer um detalhe, ele quer o quê? A soma. A soma, né? Então, eu vou ter que somar 16 com 48. 16 mais 48? 58 mais 6, 64. Muito bem. 64 é a resposta final. Quem ficou só nos elementos, né? Tranquilo, né? Não esqueceu de somar, mas se ela fosse de múltipla escolha, você teria que encontrar o 64 aí para poder marcar o X ao final. Beleza, beleza. Beleza. Vamos lá agora, então? Na questão de número 4, ainda temos uma dica ao final e o resultado do nosso Brincando com os Números. Vamos lá, número 4 diz o seguinte. Se listarmos os termos da sequência cuja lei de formação é AN igual a 2N menos 5, com os valores de 2 a 6, teremos qual das sequências abaixo? Vamos montar aqui, né, o nosso A2, né? Vamos começar no A2, né? Mas seria o nosso primeiro termo. Primeiro termo é usando o 2. O primeiro termo usando o 2, entendeu? É o 2, tá? E depois a gente vai ter o quê? O nosso segundo termo usando quem? O 3. Isso. Eu lembro quando eu estudei, a gente fazia assim, né? O N igual a 2, o N1 igual a 2. Então tem o A1, que é o 2. Pode ser. Quando não começa no 1, não é? Tirar aqui esses aqui? Colocar? Não, Pode ser, né? O N igual a 2, né? Isso, aí eu vou ter a substituição. Lá. Aqui o N igual a 3. Aqui o N igual a 4, né? O N igual a 5. E o N igual a 6. E aí nós sabemos que o N igual a 2 é o primeiro termo da minha sequência. Beleza. E aí eu vou multiplicar por quem? Por 2, depois por 3, depois por 4, por 5 e por 6. Vamos aos resultados. Vamos lá. 2 vezes 2? 4. 4 menos 5? Menos 1. Menos 1. Então já corta a B e a D. Isso, já não é nem a B e nem a D. Vamos lá, 2 vezes 3? 6. 6 tira 5? 1. Com isso, a gente já sabe que a alternativa correta é a letra A, né? Mas vamos continuar aqui. 2 vezes 4? 8. Vamos ver se bate, né? 8 tira 5? 3. 3. 2 vezes 5? 10. 10 tira 5? 5. 5. 2 vezes 6? 12. 12 tira 5? 7. 7. Perfeito. Beleza, então bateu com todos os elementos que a gente tinha aqui na sequência. Certinho? Certinho. Então vamos lá, no Se Liga no Enem. E o Se Liga no Enem, hoje a gente vem conversar um pouquinho com vocês aqui, falar um pouco sobre algumas... do que a gente sempre fala, mas que a gente precisa reforçar, né? Então vamos lá, a pessoa vai fazer o Enem estuda? E aí, o que você acha, professor Maurício? Dá certo isso? Bom, pode ir, Arnaldo. Olhando pelo lado lógico, é o mesmo que eu não sei lutar boxe, mas eu desafio, por exemplo, um lutador de boxe profissional e vou lutar contra ele. E aí, o que você acha? Nossa, me deu até dó agora, só de pensar. Pois é. Ou então, assim, eu jogo um pouquinho de futebol, né? Eu me acho bom. Aí vou jogar contra o Neymar, contra o Messi, Cristiano Ronaldo, os caras que são bons. A parte do boxe foi mais difícil. Foi melhor? Foi mais difícil, fiquei imaginando. Então, a pessoa vai fazer o Enem. Enem estuda? Gente, não rola, né? E nem perca tempo. Nem perca tempo, nem vai, porque vai ser um chutômetro medonho e aí você vai perder realmente tempo, né? Então, aqui a gente fala sobre a interpretação, que a gente vive dizendo para vocês. A alma do negócio. A alma do negócio. A gente precisa fazer interpretação de textos de todas as áreas de conhecimento. O Enem é pura interpretação. Então, ó, todas as questões do Enem, independente da disciplina, precisam de interpretação. E aí vem a parte que para muitos é mais pesado. Por quê? Porque na parte de exatas e ciências da natureza,
além de interpretar tudo, olha só, além de ler direitinho, interpretar, eu preciso associar a um conteúdo específico. Se for da matemática, pode ser que tenha uma aplicação lógica e eu já sei a resposta, ou eu preciso usar uma fórmula para aplicar probabilidade, cálculo de volumes e essas outras que dizem fórmulas. Se for física, tem que lembrar da fórmula, tem que lembrar da aplicação. Química, meu Deus! Então, quer dizer, mas se você sabe as fórmulas, mas não consegue interpretar, é o mesmo que saber interpretar e não lembrar da fórmula. É um conjunto. E esse conjunto, para você do primeiro ano, é um conjunto que você precisa associar a partir de agora. Eles vão ter que, ainda bem que essas aqui mandaram as fórmulas junto, né? Que aí não precisa decorar nem lembrar. Não, lei de formação, IPA, é tranquilo, porque a fórmula já está determinada, só é aquela, não muda nunca. Pode ser a PA que for, é aquela fórmula. E aqui a gente fala que todas as disciplinas precisam de interpretação e as questões de matemática não são diferentes. Vocês já viram as aulas que a gente veio naquela pegada aí do Super Enem ativar, né? E vocês viram que a leitura, as questões são extensas, a leitura é grande, a interpretação mais ainda, não é verdade? Mas vamos lá então, beleza? Captaram a mensagem? E para o Enem, Enem estudar não rola, tá certo? Enem vai. Enem vai. Mas você tem tempo para isso, né? A gente começou cedo dessa vez, no primeiro ano já, instigando vocês aí nas questões do Enem. Vamos ao resultado do nosso Brincando com os Números? Olha lá, no Brincando com os Números da aula de hoje, a pergunta era... Temos uma sequência de letras. E aí ele pergunta quais são as 3 letras da sequência que estão faltando ali. E aqui nós temos as iniciais dos meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então as próximas seriam setembro, S e outubro. Né? E novembro. Ele está pedindo quais são 3. as próximas 3? Aí, novembro. É o som. Som. Aumenta o som para ficar bom a nossa festa, não tem hora para acabar. Então eram as letras iniciais dos meses do ano. Quem conseguiu descobrir essa, levanta a mão, dá um grito. Escolas aí da nossa escola de hoje foi a Paula Maffini, né? Paulina. Ah, viu? Lembrei. Paulina Maffini, um abraço a todos os meninos. Então, nossa primeira aula de sequência, a gente viu quem, né, trouxe isso pra gente aí nesses estudos. A gente viu os tipos, as classificações e a gente viu a lei de formação onde isso pode ser aplicado, certo? E aí, depois de termos visto esses detalhes, é importante que vocês destaquem 3 coisas. Primeiro, as definições teóricas. É muito importante você ter um domínio teórico. Isso te ajuda na hora de interpretar. Depois, cada sequência vai ter uma ordenação, uma organização algébrica, A1, A2, A3. Isso é muito importante. E por último, a lei de formação de cada sequência. Né? Nós podemos destacar sequências aqui diferenciadas, tipo números primos, números pares, números ímpares. Nós falamos dos quadrados perfeitos e falamos dos triangulares. Né? São características particulares e próprias de cada número. Na próxima aula, também de sequência, já vamos pegar mais aquele detalhe de pegar a lei de formação e treinar um por um, que é para ficar firme mesmo. Verdade. Então a gente vai trabalhar um pouquinho mais na sequência da sequência, e a gente chega aí nas progressões, as famosas PA e PG, que vocês já devem ter escutado falar, né? Geralmente tem uns alunos que falam, você vai estudar PA e PG. PA. Temos paródia, tá? Aguarde e confira na PA e na PG. Já ouviu o bará, bará, berê, berê? Então é por aí, ó. Vai se sintonizando aí, PA e a PG. Mas isso são cenas do próximo capítulo. Por enquanto, ficamos por aqui. Aquele beijo no coração. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.